E isso que acontece com estes dois primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e de Lucas, vai acontecer depois no decurso de cada um dos 4 Evangelhos. Todo ele. Quer dizer, começa com esta hermenêutica absolutamente criminosa, perversa, e isto é, que transforma narrativas parabólicas, teológicas, em factos históricos, em narrativas históricas, em acontecimentos históricos, como se tivessem ocorrido tal e qual, com aqueles personagens assim, e depois edifica sobre esta hermenêutica absolutamente perversa todo um sistema que é o cristianismo. E as igrejas cristãs estão todas edificadas sobre essa hermenêutica perversa, que não é a de Jesus, não é a que está lá nos 4 Evangelhos em 5 volumes, porque são narrativas parabólicas teológicas, antropológicas teológicas, já para testemunhar Jesus contra os poderes, logo de início, para testemunhar o Deus de Jesus, que é Deus Criador, e não o Deus Poder, todo omnipotente. E aparece o cristianismo com base nesta hermenêutica perversa, a dizer exatamente o contrário de Jesus, o antípoda de Jesus, a fazer dele um boneco que anda aí a nascer e a morrer e pelos pecados, e a ressuscitar e a nascer e a morrer e a ressuscitar todos os anos. Com isto se edifica o calendário litúrgico, que é a coisa mais hedionda. Não me venham dizer que com isso se consegue e não sei o quê, depois é uma ocasião para anunciar Jesus. Nunca anunciam Jesus. A partir dessa hermenêutica só anunciam o Cristo. E portanto só estão a dar força, a reforçar os 3 poderes. Porque eles próprios, o cristianismo, os dirigentes do cristianismo, são eles próprios o poder. E o Papa tem os 3 ao mesmo tempo. Depois é que, historicamente, foi delegando nos reis o poder político. O poder divino do rei já existia. E também o poder económico financeiro autonomiza-se. Primeiro era só eclesiástico. Ele era o proprietário de tudo. Os bispos eram os proprietários da diocese. E os pobres que lá viviam eram os seus servos de gleba, que trabalhavam para ele. Ele era o senhorio, o senhor, o dono. E os territórios. Ainda hoje há o Estado pontifício. É o que resta em termos de papado, ainda lá tem um território. Um Estado com moeda e tudo. Jesus aqui. Sobre esta hermenêutica pode alguma vez aparecer Jesus. Só o seu antípoda. O seu inimigo. O tentador. Isso sim. E depois, como se torna a letra e como narrativa histórica, factos históricos, aquelas parábolas teológicas, antropológicas teológicas, muito bem concebidas, diga-se, é do que há de melhor em literatura mundial. Com Constantino e o Império, o cristianismo império, o reino, o império, com de Constantino e sucessor, já é o reino de Deus que chegou. E portanto, a igreja já é o reino de Deus. O cristianismo já é o reino de Deus que chegou. Em força, que esmagou os outros povos, é claro. No império é assim. E então, com base nessa hermenêutica perversa, intrinsecamente perversa, anti-Jesus, Jesus antes do cristianismo, e para matar o Jesus antes do cristianismo, matá-lo de vez, e não é que conseguiu, praticamente. Quem é que conhece Jesus?
Quem é que conhece a sua revolução antropológica teológica? Quem é que vive a sua mesma fé maiútica? Quem é que prossegue o seu projeto político maiútico? Nem conhecem, como é que o podem perseguir? Então, com base nessa hermenêutica intrinsecamente perversa destas narrativas parabólicas teológicas, transformadas em relatos históricos, em acontecimentos históricos, é que se vai edificar sobre elas, vai-se edificar, ou vão-se edificar, os dogmas constantinianos, os concílios de Constantino, convocados por Constantino, pelo imperador, e presididos por ele, e aprovados por ele nas suas conclusões, e decretados como lei para todo o Império. São dogmas do Império. E, portanto, teólogos, biblistas, se ainda querem chegar a Jesus, não se quedarem por toda a vida no Cristo mítico, têm de dar um salto qualitativo, têm de recusar isso, têm de dizer que isso é tudo mito, que interessou ao Império, e portanto ao cristianismo Império. Não é Jesus. Jesus é assassinado pelo Cristo do Império. E agora fazer dogmas como se fossem a expressão de Jesus histórico? Por favor. O Império alguma vez pode suportar Jesus histórico? O Jesus antes do cristianismo? Alguma vez? O papado alguma vez pode suportar Jesus antes do cristianismo? Não implode logo, se o acolhe. Pode lá existir papado e Jesus? Não são absolutamente incompatíveis? Haja modos. Não nos tomem por parvos toda a vida. Infantis toda a vida. Jesus é Jesus. Nosso paradigma. Nunca me canso de o dizer. E todos os outros à beira deste, à beira de Jesus, podem ser precursores, ter alguma coisa de... Mas na plenitude é Jesus. E depois, também, se dermos um salto até ao final dos Evangelhos, lá estão, com exceção do Evangelho de Marcos, que é o primeiro, e que teve essa cautela, lá estão relatos de aparições, que são também narrativas parabólicas, antropológicas, teológicas, não são factos históricos, não são reportagens jornalísticas, portanto não são acontecimentos. E não é que o Cristo, o judeu-cristianismo, depois se serve, quando o Império, sobretudo quando o Império se serve dessas coisas, transforma isso, com essa tal hermenêutica, em factos históricos, em acontecimentos, e com isso justifica os seus próprios poderes. Mas é engraçado. Mas é engraçado que aí a hermenêutica não pode escapar. Só pode esconder que nessas narrativas a quem Jesus é posto a aparecer são antropológicas, são narrativas parabólicas, nunca se esquece. Não são factos históricos, não são relatos jornalísticos de acontecimentos, não. São narrativas parabólicas. Mas mesmo assim, elas têm cuidado de pôr Jesus a aparecer às mulheres, não aos 12, às 12. Às mulheres, que são as que estão nas comunidades clandestinas, que estão a prosseguir Jesus e o seu projeto. Essas comunidades clandestinas, as que escrevem os Evangelhos, assim, tal e qual.